2022, às 18 horas. Agradecer os colegas que aqui se encontram, os funcionários desta casa, como diz o Hérito, o 11º vereador e agora 12º, o Ruizinho também, Hérito está participando aí, né? O Lourenço está aqui nos prestigiando, e o pessoal que está nos assistindo pelas redes sociais, pelo Facebook. Pela ordem das bancadas hoje, PSDB, PSB, PMDB, PP e PDT. Aprovação da ata número 6, de 3 de março de 2022, sessão ordinária. Vereador Fabrício. Aprovado, presidente. Vereador Hérito Rodrigues. Aprova a ata, presidente. Vereador Vilcinho. Aprova a ata, presidente. Vereadora Magda Afonso. Aprova a ata, presidente. Eu também aprovo, então a ata aprovada por unanimidade, 5 votos favoráveis. Aprovação da ata número 7, de 8 de março de 2022, sessão ordinária. Aprovação da ata, vereador Fabrício. Aprovado, presidente. Vereador Ayrton. Aprova a ata, presidente. Vereador Vilcinho. Aprova a ata, presidente. Vereadora Magda. Aprova a ata, presidente. Eu também aprovo, então, ata número 7 aprovada por unanimidade. O pessoal que sempre nos assiste está achando estranha a composição. Hoje a gente está substituindo na presidência a vereadora Laura, que se encontra juntamente com a vereadora Lisete em Brasília, junto com o nosso executivo, pleiteando e angariando recursos para a nossa comunidade. Então, ficou com a ordem das bancadas hoje. Na vice-presidência sobe o nosso parceiro Fabrício, e hoje a primeira secretária Magda Mara Pinto Afonso e o segundo, o nosso Ayrton Rodrigues. Então, o pessoal que está olhando não está entendendo, essa é a composição, porque nós estamos com vereadores em viagem oficial. E o PSDB não se encontra, também os vereadores estão em Porto Alegre com agenda e com curso. Então, passo a palavra de imediato à primeira secretária, professora Magda Mara Pinto Afonso, para fazer a leitura das correspondências. Correspondências recebidas do Executivo. Em 9 de março de 2021, ofício 34 de 2022, o Executivo encaminha o projeto de lei 17 de 2022, autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 14 e o parágrafo único do artigo 16, ambos da Lei Municipal 4.424/2021, que reestruturou o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores, FAPES. Em 9 de março de 2021, ofício 35 de 2022, o Executivo encaminha mensagem retificativa ao projeto de lei 69 de 2021. Autoria do Poder Executivo, institui o regime especial de compensação de horas em relação aos servidores que receberam horas extras em quantitativa maior que o apresentado no registrado no ponto, seja manual ou eletrônico. Em 9 de março de 2021, ofício 36 de 2022, o Executivo encaminha impacto orçamentário financeiro referente ao projeto de lei 14 de 2022, autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade e periculosidade e aprova o laudo pericial das condições ambientais. Em 14 de março de 2021, ofício 38 de 2022, o Executivo encaminha o projeto de lei 18 de 2022, autoria do Poder Executivo. Altera o inciso 1 do artigo 2º da Lei 4.086 de 2013, referente ao valor da gratificação por função dos cargos de pregoeiro oficial e presidente da Comissão de Licitações do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Em 14 de março de 2021, ofício 39, o Executivo encaminha indicação de motorista para guiar os servidores até a cidade de Porto Alegre no dia 13 e nos dias 14 e 18 do presente mês. O motorista cedido temporariamente será o servidor Adão Francisco Vaz Duarte. Correspondências recebidas internas. Em 10 de março, ofício 2 de 2022, o vereador Fábio Ferreira Dias solicita a retirada do projeto de lei número 13 de 2022, de autoria do vereador Fábio Ferreira Dias, que dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade em grau máximo 40% aos servidores públicos municipais, tanto seja do quadro efetivo ou contratados, lotados na Secretaria da Saúde do município de Pinheiro Machado
que estejam prestando serviço de atendimento a pacientes suspeitos portadores de coronavírus Covid-19. Em 11 de março de 2022, ofício 64 de 22, a presidente Laura Rato Finkler, em face do ofício 2 de 2022 do vereador Fábio Ferreira Dias, considerando o pedido do autor, bem como o regimento interno desta Casa, determina o arquivamento do projeto de lei 13 de 2022. Em 14 de março de 2022, o ofício 4 de 2022, o vereador Fabrício Alves da Costa encaminha o projeto de lei 19 de 2022, autoria vereador Fabrício Alves da Costa, e dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição de vídeos educativos antidrogas nas aberturas de shows, eventos culturais e similares. Avisos da mesa diretora. Esta sessão plenária ordinária está sendo transmitida via internet, seguindo as recomendações dos órgãos de saúde, como medida de prevenção ao contágio do coronavírus e como amparo da Resolução 4, de 29 de abril de 2020, estabelece no âmbito da Câmara Municipal de Pinheiro Machado. Porém, está liberada a presença de 100% do público ao plenário Walter Azambuja, conforme PPCI. Proposições protocoladas, PDT 5, PP 1, PSB 1. Tramitando na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei 69, relator vereador Elton Rodrigues Heroim. Projeto de lei 69 retornou do Executivo e se encontra aguardando o parecer jurídico. Projeto de lei 14, 2022, relator vereador Elton Rodrigues Heroim. Projeto de lei 14 está em estudo, estamos analisando a situação para poder ter uma posição melhor. Projeto de lei 15, 2022, relatoria vereador Fabrício Alves Costa, passo a palavra vereador Fabrício. Está em estudo o projeto, vereador, e assim que chegar os demais pareceres, também essa relatoria dará o seu parecer. Projeto de lei 16, 2022, da qual sou relatora. Estamos aguardando os pareceres do IGAN e do jurídico da Casa. Parecer das comissões e projetos de lei em votação. Parecer do vereador Elton Rodrigues Heroim, responsável pela relatoria do projeto de lei 12 de 2022 na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Passo a palavra ao vereador. Passo de imediato à leitura do relatório. Por iniciativa do Poder Executivo Municipal de Pinheiro Machado, em 14 de fevereiro de 2022, ingressou nesta Casa Legislativa o projeto de lei número 12 de 2022, que altera a Lei Municipal número 4.201 de 2014 para aumentar o número de vagas para o cargo em comissão ou função gratificada de assessor jurídico. Ato contínuo foi encaminhado para parecer o Instituto de Assessoria IGAN, ao jurídico desta Casa, bem como as comissões permanentes de Legislação, Justiça e Redação Final e de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Com relação ao referido projeto, o parecer do IGAN cadastrado sob número 3.490/2022 diz o seguinte: o Poder Legislativo do município de Pinheiro Machado solicita análise técnica do IGAN sobre o projeto de lei número 12 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal número 4.201 de 2014 para aumentar o número de vagas para o cargo em comissão ou função gratificada de assessor jurídico. A iniciativa legislativa do presente projeto de lei está correta, atendendo o disposto no inciso 11 do artigo 58 da Lei Orgânica Municipal. A proposição intenta a criação de uma vaga dentro da categoria funcional de assessor jurídico, totalizando em 2 vagas. No que tange ao conteúdo do projeto de lei, a medida está posicionada dentro da razão do mérito administrativo, que nos dizeres do doutor em Direito, professor e advogado Rafael Maffini, significa que o mérito administrativo consiste em instituto diretamente relacionado com a discricionariedade administrativa. A discricionariedade, em suma, se dá pela concretização de uma regra de atribuição de competência portadora de uma estrutura normativa pela qual a concretização da hipótese legal enseja a possibilidade da eleição pelo administrador, de uma dentre várias soluções legalmente previstas. Ainda se tem que o poder de organizar e reorganizar os próprios serviços é inerente ao ato de administrar, e somente a administração sabe como, quando e de que forma deve fazê-lo. Nesse sentido, não se avista óbice na proposição em tela. Contudo, necessário que o projeto esteja acompanhado do impacto orçamentário e financeiro, artigo 17 da Lei Complementar número 101 de 2000, o que é atendido, visto que constou anexado na proposição
ainda necessário o cumprimento dos requisitos do artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal, e diante do exposto, tem-se pela viabilidade jurídica do projeto de lei número 12 de 2022, visto que, adequada iniciativa e acompanhado de justificativa, cabendo aos vereadores a análise de mérito e a deliberação da proposição. O parecer jurídico desta Casa Legislativa, cadastrado sob o número 14 de 2022 em anexo, embora sendo de caráter opinativo, também concluiu pela viabilidade do projeto. Conclusão. Diante do exposto, alicerçado no parecer do IGAN, número 3.490/2022, e no parecer jurídico, número 14 de 2022, entendo que, tanto do ponto de vista formal quanto material, eu, executivo, sendo cumpridor da legislação em vigor, o PL 012/2022 encontra-se legal e apto ao prosseguimento. Assim, meu voto é favorável à tramitação do PL 012/2022. Este é o parecer, Sala das Comissões da Câmara de Vereadores de Pinheiro Machado, 3 de março de 2022. Parecer do vereador Fabrício Alves. Obrigada, vereador Elton. Parecer do vereador Fabrício Alves Costa, responsável pela relatoria do projeto 12, na Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Me associei ao relatório da Comissão de Justiça, até porque no relatório da Justiça já mencionou que tem impacto orçamentário, tem todas as questões, e a comissão acompanhou o meu relatório, secretário. Obrigada, vereador. Presidente, então, entrego a palavra. Então, projeto de lei em votação, projeto de lei número 12 de 2022, que autoriza o Poder Executivo e altera a Lei Municipal número 4.201/2014 para aumentar o número de vagas para o cargo em comissão ou função gratificada de assessor jurídico em votação. Pela ordem das bancadas, vereador Fabrício, com a palavra. Aprovo o projeto, presidente, um projeto importante no quesito de dar mais segurança para o poder público municipal, na função de que hoje há uma demanda muito grande de serviço na área jurídica, e um profissional a mais tem muita condição de oferecer um melhor resultado e também um assessoramento melhor para o executivo. A gente sabe que tem municípios aqui na região que tem muito mais do que 2 cargos de confiança para o cargo de assessor jurídico. Então, o município está reforçando o seu time e eu sou favorável a esse projeto, presidente. Obrigado, Fabrício. Vereador Hérito, com a palavra. Aprovo o projeto, também me associo às palavras do vereador Fabrício. Nós analisamos também a realidade de outros municípios, como Pedras Altas, Candiota, Piratini, Arroio Grande, Cerrito. Todos têm 4, 5, 6 advogados, inclusive advogados na área também da saúde, destinados somente para a área da saúde, que nós precisamos. Há uma judicialização muito grande na área da saúde e há uma necessidade, ainda conversava com o prefeito Ronaldo, de um advogado no mínimo 20 horas, somente para a área da saúde. Então é importantíssima a contratação de mais um advogado. Isso não é luxo, não é despesa, muito pelo contrário, isso reduz despesa do município, vai evitar que o município perca prazo, vai dar mais celeridade nos processos e principalmente garantir aquilo que é de direito. Então, mais uma vez, aprovo o projeto. Obrigado, vereador Ayrton. Com a palavra, vereador Vilcinho. Aprovo o projeto, presidente. Obrigado, vereadora Magda. Eu vou reprovar o projeto, presidente. Presidente. Obrigado. Eu vou me associar aos demais colegas. É de suma importância, a gente sabe que se perder um prazo, perde um prazo num processo, perde o processo. E a gente sabe que tem precatórios de 30, 40, 50, 100 mil, 200 mil. Então não é, eu entendo, até olhando pelo lado direito, que não é luxo, não é gasto, pelo contrário. Ele vai fazer com que talvez a prefeitura não tenha gastos que teria com perdas de prazo, não por problemas humanos, não é porque aqueles funcionários que estão ali, os advogados que estão ali, perderam o prazo, não, é que é muita demanda para 2 advogados. Eu aprovo também o projeto, então o projeto foi aprovado com 4 votos aprovados e 1 negativo, e 1 reprovando o projeto, 4-1. Passamos para as proposições. Pelas ordens da bancada, hoje, o vereador Fabrício Alves da Costa, PSB.
Mais uma vez, boa noite, presidente, boa noite àquelas pessoas que nos acompanham, em especial aqueles que estão no plenário, como também quem está nos acompanhando através das transmissões ao vivo, tanto pela minha rede social como pela rede social da Câmara de Vereadores. Inicialmente, gostaria de fazer uma reflexão aqui, que vivemos tempos muito difíceis, né? Iniciou-se lá, especificamente com relação à pandemia, 2019, 2020, melhor dizendo, e muitas situações que uma hora era normal, outra hora já passou-se a dizer que não é mais normal. O exemplo é a questão dos preços, propriamente dos preços das mercadorias, e agora vencendo esse período da pandemia, não está completamente vencido, mas a situação está bem menos grave, em função de uma questão mundial, aí, os preços, principalmente relacionados ao petróleo, né, tendo um grande suba. Só que fica difícil da gente entender, e aí é uma questão da Petrobras. O barril chegou a $140, onde caiu para $100. É alto, não é? Não sei. Mas de 140 para 100, houve a suba dizendo que era porque o barril do petróleo internacional estava caro. Agora está para R$100, praticamente o valor que estava antes desse confronto lá no leste europeu. E agora não baixa a gasolina. Ou não irá baixar. Quando que irá baixar? Então são as situações muito difíceis da gente colocar aqui e ver, só que a gente faz análise, né? Análise nossa como cidadão, como pessoa que está à frente também da administração pública. A gente sabe que esse valor do combustível tem um impacto grande na administração pública municipal, no que tange a óleo diesel, no que tange a gasolina. Isso aí, a máquina pública municipal, na prestação de serviços, depende desses elementos, e isso aí também impacta. Tratando-se ainda da questão das finanças do município, eu vejo que nós conversávamos, eu, o vereador Hélito, inclusive, hoje nós temos no município um valor pago, né, que relativo ao déficit do RPPS de R$750 mil mês, que isso aí nós analisando a nível de ano dá R$9 milhões. Não precisamos entrar no mérito, porque se não for pago esse valor, o servidor fica sem receber, principalmente o aposentado. Mas trazendo o reflexo para as contas do município, né? Imaginem os senhores que esses R$9 milhões ano, se nós pegássemos e dividíssemos por o número de habitantes do município, daria em torno de R$750 por habitante, vereador Hélio. Na verdade, é R$750 nosso, que a gente paga muito mais do que isso de imposto, vereador Wilson, mas R$750 que, se não houvesse esse problema no RPPS, poderia cada um de nós estar recebendo um serviço melhor, referente a esses R$750 por habitante, ano, e por consequência também oferecendo uma condição melhor de serviço, e isso é algo bem considerável. A gente sabe que outros municípios, outras localidades não sofrem desse problema, mas que por muitas vezes dificulta, inclusive, do município tomar determinadas ações e implementar determinadas políticas públicas que em outros municípios tem, ou em outras localidades tem avanços que, por consequência, não tem esse problema. Mas é algo que deve sim a gente ressaltar aqui. Também a gente tem esses problemas, tem essas relações, mas a gente tem que buscar soluções. E nesse sentido eu sempre procuro estar nessa casa, estar atento ao que está acontecendo a nível estadual, a nível federal, para que essas soluções cheguem até o nosso município, ou que a gente consiga desbancar soluções nesse sentido.
E uma que me chama a atenção, foi lançado semana passada, eu vi na Gaúcha especificamente, na programação da Gaúcha, a Rádio Gaúcha, a famosa Rádio Gaúcha, que agora tem, além, muito o seu Crespo, o seu Antônio, que nos acompanha aqui, o seu Rui, deve ter acompanhado a Rádio Gaúcha lá no radinho de pilha. Mas hoje, além de poder acompanhar também no rádio de pilha, a gente pode acompanhar pela internet, através das transmissões ao vivo pela internet. E numa dessas, eu acompanhando, o Estado tem um programa que o nome do programa é IDESE Investir. O que seria esse IDESE Investir? É um programa que o Rio Grande do Sul é dividido, o IDESE, Índice de Desenvolvimento Socioeconômico. Ele é capitaneado por áreas, ele é um número, é algo que é numerado, vamos dizer assim, e que coloca notas para áreas da saúde, para a área da educação, para a área da renda, isso relativo a cada município. E o município de Pinheiro Machado está na posição 470 nesse ranking aí, de um total de 497. Então o nosso no índice de desenvolvimento socioeconômico é bem baixo, muito dele puxado pela questão da renda. E a gente sabe que, vereador Cássio, a gente sabe que infelizmente a renda per capita da nossa população é muito baixa, mas diante desse cenário, o governo do estado tem um programa que é o IDESE Investir, justamente para proporcionar que municípios que tenham pontuação baixa nesse ranking e que, atrelados a essa pontuação baixa, estejam num CORED, que é a associação que é a forma que se organiza os municípios. Nós aqui somos do CORED Sul, com pontuação baixa de CORED também. Esses municípios têm vantagem na busca de indústrias para esse município. E aí é o grande ponto que eu gostaria de elencar aqui. E essa semana já construí junto ao Estado, só falta a questão de datas para nós conversar junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado para buscar mais informações desse programa, para que nós possamos vender o nosso peixe. Se olhar na metade sul, os municípios que têm IDESE menor, que têm mais vantagem junto a esse programa, é Pinheiro Machado e Dom Pedrito. Então, os outros todos, se forem investir junto a esse programa, não vão conseguir competir com nós. Então, se nós sabemos disso, nós temos que buscar mais informações para, mais uma vez, começar a vender o peixe do município de Pinheiro Machado, para que possa novos investimentos chegar aqui, gerando renda, gerando aumento de arrecadação para o município, que é algo também que Fabrício, é importante. Eu estava assistindo também, inclusive eu mandei uma mensagem para a jornalista dizendo que o nosso município tinha uma faixa na beira da estrada, tinha poucos quilômetros do Porto de Rio Grande e tinha estrada de ferro ainda. Eu citei essas três coisas que são importantes, né, para o desenvolvimento de uma região, né? Eu citei, mas claro que ele nem consegue ler tudo que a gente manda, né? Mas correto. Não, e até porque ali foi muito superficial aquela abordagem, se a senhora acompanhou, foi muito superficial. Então, aquilo era a nível de Estado, até foi o presidente, acho que teve alguém que estava comentando ali junto com a secretaria, que eu não me lembro, junto com a repórter, melhor dizendo, que eu não botei sentido especialmente no nome, mas nesse sentido a gente tem que buscar essas informações para que de posse delas de forma completa na nossa mão, e aqui eu já levo para os senhores vereadores, demais vereadores que queiram acompanhar sem problema algum, passo a agenda para os senhores, para a senhora, para que nós busque essa informação lá e de posse dela repasse ao poder público. Nós fizemos parte do poder público, tem o poder executivo também, para implementar uma política pública, para implementar ações que visem a dar retorno nesse sentido. A gente sabe que hoje, especialmente, a área da vitivinicultura está ganhando muita força na metade sul, a área das oliveiras, enfim, ou tantas outras áreas da parte do agronegócio, mas também a gente sabe que tem uma mão de obra qualificada boa aqui no município na parte da metalmecânica, muitas delas, muito grande parte dessa mão de obra presta serviço ali em Candiota. Tem o polo carboquímico, que hoje muito se fala aí no preço dos insumos,
ureia e todos esses ligados para a agricultura, que pode ser feito através do carvão mineral, que inclusive Pinheiro Machado, nesta Câmara aqui, foi criada na outra legislatura uma comissão e trouxe para o público que Pinheiro Machado tem sim carvão mineral, não é só candiota, não é só Pedras Altas, e se há esse recurso no nosso município, calcário, como bem o vereador Cássio lembra aqui, então são posses que daqui a pouco pode, através do incentivo do governo do estado, especificamente junto a esse programa, possa trazer benefícios socioeconômicos de industrialização para o nosso município. É nesse sentido que eu estarei na próxima semana. Já queria para sexta-feira estarei numa agenda em Porto Alegre, só que os diretores da secretaria estavam tudo nos Estados Unidos junto com o governador e não tinham agenda para essa semana, então ficaram de dar a resposta para a semana que vem, juntamente com o secretário, de um dia que possa ser esse atendimento lá, e vamos buscar essas informações, que é para benefício da comunidade, para que a gente possa trabalhar com mais ênfase nesse assunto. Dito isso, presidente, agradeço o espaço por a sessão de hoje e desejo a todos uma boa noite. Muito obrigado, Fabrício. Pela ordem das bancadas, passo a palavra ao vereador Ayrton Rodrigues. Vou ocupar a tribuna, presidente. Tranquilo. Não tem X. Bom comecinho de noite, finalzinho de tarde ao senhor presidente, aos meus colegas vereadores, aos funcionários dessa casa, aos sempre presentes aqui no plenário Walter Azambuja, são o nosso 11º e talvez o nosso 12º vereador, então o Ruizinho, o seu Crespo, o seu Antônio, né? Sempre digo que é uma grata satisfação tê-los aqui, e hoje eu ainda comentava lá com o Marcelo Mesco, né, sobre a presença dos senhores, e falando da importância que se mais pessoas, aquilo que eu digo sempre, se mais pessoas se fizessem presentes aqui na Câmara, aqui sentado, olhando o olho no olho de cada vereador, com certeza talvez tivéssemos uma comunidade melhor, porque os vereadores aqui são a voz do povo e o povo é quem manda, né? Então mais pessoas nessa casa aqui com certeza aumenta a representatividade, e eu sonho ainda em um dia ver essa casa aqui com mais pessoas, com frequentadores assíduos. Em outros tempos já tivemos mais frequentadores em termos de números, os senhores lembram bem, né? Nós podemos até citar aqui que com certeza nós tínhamos 7, 8, 9 presentes, e que o número vem diminuindo, mas fico muito feliz e faço votos que os senhores continuem sempre aqui se fazendo presentes, porque vocês levam a informação na hora, né? Não, o vereador disse, quem falou foi fulano, quem disse foi ciclano, então parabéns. Inclusive podia ocupar a tribuna hoje aqui, né, com os vereadores ausentes, eu tinha que puxar eles para cá para ocupar a tribuna. Vamos tocando o barco aqui então, né, uma felicidade muito grande, mais um dia, bastante trabalho, né? Então hoje, pegando a fala aqui do vereador Fabrício, a gente gosta muito de números, né? Simpatizo muito com o vereador Fabrício nessa questão com relação à receita e despesa, e pegando um númerozinho um pouquinho maior então, vereador Fabrício, para aprofundar além do FAPES, para a gente falar de situação financeira do município. E quando a gente fala de situação financeira, a gente tem que falar de responsabilidade. A prefeitura, o gestor público, não é nada diferente daquilo que a gente faz em casa, né? Tu recebe o teu salário, tu tem que fazer a tua manutenção do mês, e o salário tem que dar, embora seja pouco, né? E a prefeitura tem um cobertor bem curtinho. Agora que a água começou a baixar um pouquinho abaixo do nariz, então, para dar um dado, o vereador Fabrício falou que se gasta em FAP 750 mil reais por mês, que no ano dá 9 milhões, e que dá cerca de, como se cada habitante de Pinheiro Machado, para poder pagar o FAP, desembolsar 750 reais. É como se a gente batesse na porta de cada um, e pegar 750 pila por mês para poder pagar a dívida do FAPES. Mas aí nós temos um outro dado, nós temos os precatórios. Só em precatório, vereador Fabrício, a prefeitura desembolsa mensalmente 147 mil reais. Valor total no ano, seu Crespo, 1.764. É como se cada habitante de Pinheiro Machado retirasse do seu bolso 147 reais. E retira, vereador Cássio, retira porque esse recurso não retorna em serviço para a comunidade. Não retorna. Aí a gente soma 147
mais os 750, nós vamos a R$900. Sem falar que a prefeitura ainda tem um passivo, que é uma dívida, de R$3 milhões com o Vale Alimentação. Então nós temos que ter responsabilidade, né? E aí nós temos nessa balança 2 atores principais. Um é o funcionalismo, que precisa receber em dia, que precisa ser melhor atendido, que precisa ser mais reconhecido, precisa. E do outro, na mesma balança, nós temos a população, que também precisa ter o serviço. Então nós chegamos em um momento, um passado bem recente, em que o servidor não recebia o salário e nem a população conseguia receber o serviço a contento, como ainda não recebe. Ainda não recebe, nós não podemos tapar o sol com a peneira, vereador Vilcinho. A população ainda não recebe, nós temos muitos problemas. Nossa cidade é pequena, ela não é os ajustes que nós vemos, e nem somos uma população exigente, seu Antônio. Nem somos, a população ela quer o mínimo, ela nem está pedindo o máximo. Ela quer o mínimo, ela quer a luz no poste, ela quer calçamento na sua quadra, quer calçamento na sua rua, ela quer ter acesso à educação, ela quer ter o acesso à saúde, ela quer o mínimo. A gente nem está falando de grandes coisas. Mas isso ainda nós não conseguimos fazer a contento. Estamos trabalhando diuturnamente para que isso aconteça, mas ainda não conseguimos. E aí como que o gestor fica com a faca na garganta? Como que ele vai fazer para atender esses 2 atores que precisam ser atendidos? Como que ele vai fazer? Né? Temos conversado muito com o prefeito Ronaldo, feito diversas reuniões, mais de 2, 3 reuniões por semana, principalmente os vereadores da base, me corrija se eu estiver mentindo, vereador Fabrício. E a preocupação do governo é justamente isso, é repassar um reajuste para o servidor dentro das possibilidades que o município pode. Agora, como alcançar, como chegar, né? Que bom que se pudesse dar 25%, 30%, 40%, só que o município dá e não paga, não consegue pagar, porque ele faz a conta e a matemática não engana. A matemática é clara, ele soma 2 mais 2, dá 4 e a dívida é 6. Como que ele faz? Então, o executivo está numa encruzilhada, tem um problema gigante aí para resolver, está querendo resolver, tem vontade para resolver, né? E está trabalhando para poder melhorar esses 2 atores que eu falei agora, para poder continuar devolvendo o serviço para a população e poder dar uma melhoria para os servidores. Não é fácil, a missão não é fácil. E vejam bem, erros do passado, eu sempre digo, é o para-brisa e o retrovisor. A gente tem que sempre olhar para frente, mas não pode esquecer de olhar o retrovisor, porque o retrovisor é referência. Nós temos que olhar para trás para ver o que foi feito de errado, para a gente não repetir o mesmo erro. Não repetir, nós não temos mais condição de trabalhar com erro. Nós não podemos mais errar. A chance de errar hoje é 0. Um erro hoje, ele é a vida e a morte administrativa da prefeitura. Um erro, nós não temos mais. Os gestores que assumiram a prefeitura, eles têm chance 0 de erro. Eles sabem da responsabilidade que carregam e sabem que uma atitude, um movimento em falso, coloca tudo a perder. Então, eu louvo muito, sempre, em todos os lugares que vou, a vontade que o prefeito Ronaldo e o vice-prefeito Rogério têm em ajustar o município, em melhorar as finanças, em devolver o serviço, em devolver a dignidade à população e em também querer ajudar os funcionários do município. Mas estão fazendo com responsabilidade e estão corretos, com responsabilidade. Os vereadores também têm feito diversas propostas, o executivo tem aceito praticamente todas na medida do possível, né? Então, louvo que continuem nesse mesmo sentido do diálogo, sempre aberto o diálogo. Uma coisa importantíssima também é que o executivo nunca fechou o diálogo, vereador Vilcinho. Nunca, para todas as questões. Tudo o que aconteceu, de certo ou de errado, se abriu o diálogo, o executivo estava pronto, fosse a hora que fosse. Sexta, sábado, domingo, então o executivo nunca fechou a porta do diálogo. E isso também é importantíssimo. Essa porta do diálogo tem que estar sempre aberta. E essa porta na prefeitura está sempre aberta. Então, também parabéns ao prefeito Ronaldo e vice Rogério por manterem o diálogo com todos os setores, sem faltar nunca, com a responsabilidade, com a educação, com o respeito e com o diálogo aberto. A porta sempre aberta para poder conversar e chegar no entendimento. Então, nossa situação financeira, ela abaixou, eu sempre digo, abaixou um pouquinho do nariz, nós começamos a respirar. É boa? Ainda não. Opera no azul mensalmente. O mês ele consegue fechar no azul. Quando a gente olha para trás e pega o passivo, a conta não é azul, a conta é vermelha. A conta é vermelha. Então, responsabilidade, ficar atento às situações que acontecem,
trabalhar com esses dois atores, pensar sempre nos dois, população e funcionário. Sem funcionário não tem serviço. Se olha demais para o funcionário, falta para a população. Se olha para a população, esquece o funcionário. Então nós temos que ter equilíbrio nessa balança. Tá certo? Alguns assuntos de hoje, junto com o vereador Cássio, nos reunimos lá na prefeitura, com a chefe de gabinete Loren, com a professora Dada, e uma coisa importante é que o município olha para frente. E olhando para frente, nós começamos a falar dos eventos que vão acontecer no município, principalmente na semana de aniversário. Então, na semana de aniversário, dia 30 de abril, 1º de maio, posso falar com tranquilidade, teremos o Rally Regularidade, vereador Cássio. Já estamos adiantados. No sábado, se Deus quiser, nós vamos entregar a premiação, e a premiação feita toda manual com voluntários, né? Toda manual, vou citar aqui na próxima sessão, nome por nome de todo mundo que ajudou. Então, se a gente for colocar o valor individual de cada troféu, e são 40 troféus, que é a premiação que é o mais caro do Rally, para quem organiza, a R$150 a gente vai ter R$6.000 em premiação, a custo praticamente zero, graças às pessoas que colaboram e ajudam. Porque sem a ajuda da comunidade hoje, sem buscar apoio, nós não conseguimos fazer. Não conseguimos. Então, para os amantes da velocidade, para aquelas pessoas que gostam, geralmente dá mais de 1.000 pessoas, vereadora Magda, assistindo a largada no Rally. No dia 30 de abril teremos o Rally Regularidade, a largada noturna. Dia 1º nós teremos a parte diurna. E eu estou muito feliz, vereador Fabrício, com todas as pessoas que estão ajudando, né? Sem a ajuda dessas pessoas, com certeza o município por si só não conseguiria fazer. Uma outra atividade também, agora olhando lá para o 2º distrito, começa agora, dia 27, nós teremos a primeira rodada do futebol 7, lá no 2º distrito, Torrinhas, do campeonato das associações. Estão 4 times na categoria principal, 4 times na categoria veterano. Tentaram levar o Vilcinho para jogar, Vilcinho diz que não quer, está com problema, diz que está com problema da barriga, diz que a barriga não ajuda, né, Vilcinho? Está muito grande, vai fazer muito gol. Então, Vilcinho, mas vai lá assistir com certeza. Então, também é motivo de felicidade poder voltar com as atividades esportivas e começando lá pelo 2º distrito, começando pelo interior. O interior tem uma dificuldade grande de deslocamento, a gente sabe, né? Então, o nosso primeiro morador está praticamente 100 quilômetros do centro da cidade. É difícil para eles virem para cá, participar de qualquer outra atividade, além do trabalho diário que eles têm. Então, dia 27 estão todos convidados para fazer a abertura do campeonato lá em Torrinhas, né? Então, 2 jogos pela manhã, 2 jogos pela tarde, categoria veterano e principal. Então, 4 jogos por domingo, serão 4 rodadas, e a gente deve encerrar lá no domingo, dia 24 de abril. Então, mais uma atividade que retorna, futebol ele começa a respirar, o esporte em si começa a respirar. Para finalizar aqui, presidente, hoje tive uma reunião com o Pablo, chefe de gabinete da Secretaria de Logística e Transportes. Nós estamos capitaneando uma visita do secretário Jovir Costela aqui no município nos próximos dias, para a gente tratar da RS 608. A intenção era trazer, inclusive, num dia de sessão, numa terça-feira, se ele pudesse fazer presente aqui na terça. A gente está tentando acertar essa agenda, né, para ele poder vir aqui pessoalmente explicar a situação, em que pé está, de fato, a RS 608, que tanto nós precisamos, e que agora, com o Castelo de Pedras Altas voltando também no trabalho na forma turística, que vai precisar desse acesso para poder levar essas pessoas que vão lá visitar o castelo. Então, aguardamos a visita do secretário aqui. Tenho certeza que, se ele puder, ele vai vir na terça-feira e vai participar da sessão. Obrigado pelo espaço, presidente. Uma boa noite a todos. Obrigado, Hélito. Passo a palavra ao meu vice, Fabrício, para que eu possa fazer minha explanação. Receba a presidência, vereador. Semana passada não pude falar, a gente tinha outros assuntos, Hélio. E o Hélio, quando falou na reforma do ginásio, me veio coisas boas na minha memória, porque há 45 anos atrás o vô iniciava aquele ginásio. O prefeito Justino Leon Garcia, que depois o vô, as pessoas que talvez não saibam a história do município, ele governou 2 anos, depois se retirou, voltou para a vida privada e assumiu o vice-prefeito Álvaro Rato. Então foi ele que deu o pontapé inicial, e que coisa boa que depois, 45 anos depois, seu Crespo, né, se Deus quiser, eu vou estar lá vendo a reinauguração do ginásio,
para a comunidade, que foi uma coisa que eu digo, as obras boas, Hérito, Magda, elas ficam para a comunidade. O grande gestor tem que ter cuidado nisso aí. Que passa anos, e tu vê que até hoje, ponto de referência da nossa comunidade é o ginásio municipal de Pinheiro Machado. Por isso que eu digo, o gestor ele tem que ter cuidado nas obras. Tem que fazer obras que a comunidade use por muitos e muitos e muitos anos, obras que venham só a somar e dar qualidade de saúde, de vida, de esporte para a nossa comunidade. Então, tenho certeza, quando tiver o ginásio reformado, vai ser uma honra para mim estar lá vendo a reforma, 45 anos depois do que ele foi levantado pelo meu avô. Eu quero deixar os parabéns também para a PAI, Associação de Pais e Amigos Excepcionais, Magda, 31 anos, aniversário. Um trabalho brilhante que faz na nossa cidade, um trabalho de formiguinha, com dificuldades financeiras. A gente sabe que a PAI vive muito de doação, de pedidos, e é uma instituição que tinha que ser até uma verba, no meu modo de ver, uma verba específica, até a nível estadual, tu que for secretário de saúde, a nível federal, tinha que ter para as APAIs. O senhor me permite uma parte? Sim. E tem essa possibilidade, vereador Cássio? Tem, desde que a APAI se adeque às condições para ser habilitada a receber o recurso. Essa possibilidade existe? E faz tempo que ela tenta, né? Tá batalhando, né? A gente sabe que é complicado a burocracia, né, Fabrício? A gente sabe que é muito complicado, né? Nós temos uma PAI referência na região, que é a PAI de Piratini, que funciona logo na entrada aqui, por quem acessa pelo interior. É uma PAI que oferece todo tipo de serviço. Né? Então, eu torço ainda também que um dia a PAI daqui possa funcionar nos mesmos moldes que a PAI de Piratini funciona. É verdade. E também eu vou estar divulgando essa semana e vou passar para os colegas, tem uma rifa a nível de estado, para as APAIs, uma rifa bem interessante, está sendo vendida aqui em Pinheiro no valor de R$10, concorre a carro, concorre a um monte de prêmio para a gente divulgar para a comunidade comprar, porque parte do recurso vem para a PAI de Pinheiro Machado. Então, quero deixar meus parabéns àqueles guerreiros que tocam a PAI, uma instituição tão importante para a nossa comunidade. Também fiquei faceiro, um pedido de todos os vereadores, as nossas ruas sendo arrumadas, viu sim, Fabrício. O pessoal contente, um bom trabalho feito pelo Juliano e a equipe. O pessoal trabalhou sábado, trabalhou domingo, para botar as ruas em dia. Falava o seu Crespo dizendo, olha, estão patrolhando lá, Cássio. Ontem o pessoal ali da volta da piscina do Luziorge também encantado com o trabalho, limpeza, né, o envalentamento, enfim. A gente... era um pedido de todos, Magna, na nossa saída do Coelho ali, que faltou para ficar 100%, botar uns bueiros, que vai ser comprado para levantar mais o nível. E a posterior, o Ronaldo vai fazer aquela saída ali, vai calçar, pelo menos a saída, né? Então a gente vê que todos nós pedimos. Quero deixar aqui os parabéns para o Juliano, que estava tocando a equipe, e os funcionários que trabalharam até o final de semana para ajudar a nossa comunidade, porque as ruas é de todos. Também o Ronaldo me passou hoje, lá de Brasília, que dia 20 está pronta a patrola Volvo. E semana que vem, segunda-feira, chega a Caterpillar de Pelotas já arrumada, viu sim? Então, mais duas patrolas também que já vão começar a entrar as atividades. Essa Volvo demorou muito tempo, tinha que vir um técnico de São Paulo para vir, para poder ver o que ela acontecia na transmissão, mas, enfim, importante que dentro de dias vai estar as duas patrolas já fazendo estrada, que nós estamos com uma produção aí que se aproxima de soja, uma produção muito boa, e temos que correr e dar recursos para esses nossos produtores rurais. Também a gente olhava, semana passada, conversava com o Ronaldo, eu achei muito interessante a respeito da merenda nas escolas municipais, Magda, né, servido em 2 turnos. O pessoal que chega antes de sair às 11h30, Fabrício, vão ter o almoço, e aqueles que chegam a 12h30 também vão ter um almoço, porque a gente sabe que, infelizmente, Magda, tu que foi professora, muita criança vai pela merenda. Isso é muito triste, mas é uma realidade. Então, que coisa boa quando o executivo se preocupa com aquela criança, primeiro, que não tenha fome, para que possa sentar num banco escolar e possa aprender sem fome. Porque a gente sabe que a crise é muito grande e muitas, e não é de agora, muitas crianças, infelizmente, vão pela merenda. É triste, mas é verdade. Então,
Fico aqui parabenizar o Ronaldo, a secretária, pelo esse esforço para as crianças possam entrar alimentada e sair alimentada. Também vão receber mais um uniforme, agora a partir de abril, que também contempla tênis. É muito importante, que a gente sabe que hoje um calçado também é caro. E eu sempre digo que o uniforme, ele deixa todo mundo igual. Todo mundo igual, porque aí fica todo mundo com o uniforme, com o seu tênis. Então, e também aquelas pessoas de baixa renda vão receber o kit escola, né, que é pasta de dente, a escova, enfim. Eu só tenho a parabenizar o executivo, a equipe, o Ronaldo, o Rogério, a secretária, por cuidar das nossas crianças, dos nossos alunos da rede estadual, deixando eles bem alimentados, também agasalhados. Magda, não podia deixar de falar, semana passada, Fabrício, a gente batalha tanto, mas continuamos com problema de energia elétrica no interior do município. A gente tem localidades ainda, com 5, 6 dias sem hérito. A cidade, conforme eles tinham nos dito, estabilizou. Hoje 80% está melhor. Houve chuva, não falta luz, e a instabilidade à tardinha não tem. Conforme eles tinham nos dito que iam estabelecer a partir de fevereiro. Agora, o nosso campo segue hérito terrível, mas aí tem um grande agravante. Conforme foi nos passado em Porto Alegre pelo diretor Giovanni, nós temos mais de 600 postes, Magda, a ser trocada no interior. 600 postes, tem muito lugar com toda esta seca que os caminhões atolam, porque são caminhões pesados com poste de concreto, hérito. Então eles vêm com 4, 5, 6 postes, e aí qualquer umidade ele atola, e aí é uma luta. Nós tivemos caso semana passada, um caminhão passar 2 dias praticamente atolado porque não conseguiu atirar. Então é complicado, a gente entende como produtor rural, como homem do campo, que é inadmissível 5, 6 dias sem luz no campo, é um terror. A gente tem, para deixar a comunidade do interior, todos nós temos batalhado, temos ido em Bagé, Porto Alegre, e a gente tem que ser honesto. Nós sabíamos que eles disseram ainda que ainda ia demorar. E principalmente no interior, enquanto não vê as podas, que tem muito galho na rede, e essas trocas de poste, vai demorar ainda. Só a gente pede, entrei em contato essa semana com a Elisângela, pedir mais equipe, mais agilidade, Fabrício, que enquanto não há condições, até recurso de material humano para fazer toda essa manutenção, que aumente mais o recurso das equipes aqui no nosso interior de Pinheiro, que são 2.200 quilômetros e mais de 2.000 municípios, 2.000 produtores que dependem da energia elétrica. Então, segue complicado, a gente tem que deixar esse registro aqui. Fica triste que a gente batalha, mas ainda a cidade melhorou bastante, mas o interior segue com graves problemas de abastecimento de energia elétrica. Seria isso, meu vice-presidente, agradecer o espaço. Recebo o seu expediente, levou à presidência. Obrigado, Fabrício. Passo a palavra de imediato para o vereador Vilcinho, PP. Quero dar uma boa noite, presidente, demais vereadores, funcionários da casa, as pessoas que nos assistem no plenário, as pessoas que nos assistem em casa. Vou entrar com uma proposição hoje. O vereador que subscreve requisita que seja enviado o seguinte pedido de indicação ao Executivo Municipal. Solicito ao Executivo Municipal que seja providenciado a construção de um novo abrigo de ônibus na BR-293, localizada na Vila Ambu, em direção Pinheiro Machado, Bagé. Justificativa. Justifico a presente proposição, pois fui procurado por moradores desta localidade, onde exclamam com a atual situação, principalmente nos dias de chuva, pois já existe um abrigo na direção contrária, Bagé Pinheiro Machado. Os moradores alegam que seria muito importante haver a existência de um novo abrigo, no sentido contrário, pois quando está chovendo as pessoas ficam ao relento e muitas vezes ficam aguardando no atual abrigo existente e acabam atravessando a faixa ligeiramente para embarcar no ônibus, onde isso gera um total desconforto. Se caso for atendido esse pedido de indicação, ficarei muito grato, pois também se trata de segurança pública, ou seja, de todos que usufruir a esse novo abrigo de ônibus, se sentirem mais seguro e abrigados nos dias de sol e chuva. Só que eu, em visita à fábrica de cimento, lá fui procurado por moradores lá que
da fábrica de cimento, que esse abrigo é muito importante. Inclusive, já conversei com o prefeito, ele sinalizou na construção do abrigo que vai atender esse pedido, que esse pedido é muito importante para aquela comunidade. Também vou falar a respeito da PAI. Inclusive, tem duas crianças daqui de Pinheiro Machado que se tratam na PAI em Piratini. São todas segunda-feira, às 13 horas. Então, lá em Piratini é um atendimento modelo. Esperamos que um dia a nossa PAI também seja assim aqui no município. Também, Hélito, parabéns pelo campeonato lá. Falei com a gurizada lá da segunda zona. Jaíba estão contentes no aguardo do campeonato. Estão muito felizes pela tua... Falei o teu nome, que era uma indicação tua. Estão aguardando. E parabéns para ti, Hélito. É isso aí, o esporte é vida e é saúde. Serei esse presidente, obrigado pelo espaço. Obrigado, vereador Vilcim. Seus pedidos vão ser encaminhados ao Executivo. Passo a palavra de imediato à professora vereadora Magda Mara Pinto Afonso, PDT. Cumprimento o presidente, os colegas vereadores, os nossos assistentes no plenário, meu presidente que se encontra aqui também, meu assessor, funcionários da casa e o pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Eu trago umas quantas proposições, todas elas, presidente, reivindicações da comunidade. A gente sai para a rua e o clamor é grande, né? Então, eu solicito ao Executivo, através do departamento competente, a manutenção da iluminação pública na rua Padre Análio Pereira das Neves e também o patrulhamento da mesma. Segundo moradores, a referida rua está às escuras e, além das péssimas condições que tem determinadas pessoas que não podem, às vezes, entrar com seus carros na garagem por causa das valetas. A outra proposição solicito a limpeza do entorno do postinho Zona Norte. Ainda hoje eu fui levar material de reciclagem ali para as meninas e passei ali, já tinha uma pessoa, sexta-feira passada tinha me pedido, por favor, o postinho ali está sujeito até alguém chegar ali, principalmente a parte de baixo, quem vai daqui da rodoviária para lá, é um mato. A parte de cima, não sei se é porque estaciona carro, está até limpinha, mas a parte de baixo, rente à rua, está horrível, alto. Então, solicito que seja feita a limpeza, até porque o posto, né, é um local de saúde, né? Então, acho que as pessoas também têm que chegarem ali com tranquilidade. Uma pessoa a pé, de repente, chega por ali, faz um atalho, como a gente diz, capaz de ser mordido, picado por uma cobra. Solicito também pedido de informação ao Executivo de qual é o valor aportado pela Prefeitura Municipal para contrapartidas e emendas parlamentares no ano de 2021 e 2022. Justifico essa solicitação, tendo em vista a requisição de tais informações são pertinentes ao mandato de legisladores. E outra também, que o Executivo, através do departamento competente, realize a manutenção da iluminação pública a partir da quadra inicial da Tiradentes, lá embaixo. Lá onde começa a Tiradentes, está às escuras. O morador me mandou uma foto de noite, ele botou um refletor na frente da casa para iluminar, e o resto é um breu. Bem lá na ponta, perto onde está sendo feita os bueiros ali, né? Isso. Então, são solicitações que estão precisando serem feitas, né, de iluminação, e não é num lugar só, né, a gente sabe, são muitos pontos. E também outro que eu solicito ao Executivo, que até através do departamento competente, realiza a limpeza do cemitério de Torrinhas. Isso aqui foi sexta-feira, uma pessoa aqui na frente, um dia que nós estávamos fazendo o evento, me disse assim, eu fui visitar o túmulo da minha mãe, e me apavorei com a situação do cemitério de Torrinhas. É grama alta, pasto alto, perigoso também, e no entorno muito lixo. Eu acredito que a população está fazendo que nem faz aqui na volta da cidade, jogando lixo, porque a pessoa me mandou umas fotos também, me trouxe umas fotos. E então solicito que o Executivo tome providências, porque também é outro caso, né? De repente tu vai sepultar um parente lá e, de repente, no meio da grama, picado por um bicho peçonhento. Eu hoje, infelizmente, tenho que fazer um registro, presidente, um assunto lamentável, e que tem duas coisas muito sérias que têm a ver com o Equatorial, infelizmente.
aquele lamentável incêndio da casa do seu Sérgio Barros, lá no assentamento Globo. Faziam 4 dias que eles estavam, 3 dias que eles estavam sem luz. Por sinal, ficaram 4 dias, porque a mesma região dele é a mesma região que da nossa chácara, então terminou segunda-feira, faltou luz após o meio-dia com aquele vendaval e retornou quinta-feira à noite. O que causou? Uma criança Down, com problemas, né, de saúde, uma criança Down, tomou banho, se enrolou numa toalha e foi para o quarto com a vela se vestir. Deixou cair a vela em cima da cama. Ele é muito arteiro, muito esperto, ficou com medo, não avisou pai nem mãe e ficou encerrado no quarto. Quando eles se deram conta de um barulho estranho, o fogo já estava lá no forro. E ele não conseguiu se vestir, já estava começando a ficar asfixiada. Por causa da falta de energia, uma criança especial, né, aconteceu isso. Eles não conseguiram apagar, eles conseguiram um pouco apagar o fogo, trazendo água de um cocho que era para os animais. Mas, como fazia 3 dias que não tinha luz, e a água deles é puxada por uma bomba elétrica, a caixa estava vazia, e eles conseguiram tirar alguns móveis de dentro de casa, e sentaram e assistiram a casa pegar fogo. Então, isso é muito triste. 2 coisas. Pessoas com necessidades especiais e pessoas doentes não podem ficar mais do que, segundo a legislação, 48 horas sem energia. Ele se trata com coisas, ele tem problemas de articulações, ele faz massagem com uma esteira daquelas. Então, isso a legislação e a nossa colega vereadora Elisete levou-os até a promotoria já para fazer o registro desse acontecimento. Magda, a respeito da legislação, até o nome é antipático, ela é cliente VIP. Mas de nada adianta a pessoa, o cidadão, ter problema e não estar registrado lá na CE como cliente VIP. Porque eu sei de mas vários, eles, eu acho que são, porque então eles são é mais um especiais. agravante. Se está lá como cliente VIP, ele tem 48 horas. 48 é mais um só. agravante. Bom, então aí nós vemos assim, ó, a falta de luz e a falta de água por causa da energia. E aí uma casa que servia inclusive para a saúde, o Wellington é testemunha, porque foi secretário, vários grupos, os grupos de saúde faziam encontros na casa do Sérgio e da Marlete. E, infelizmente, perderam. E eles receberam, na mesma hora, a solidariedade. Você sabe que o nosso povo é muito solidário. Eles receberam muita doação, a gente correu atrás, cada um conseguiu o que pôde. Ontem ainda consegui levar ainda mais umas doações de quarto, de móveis, de coisa. Perguntei para eles, não precisam mais nada para sobreviver. Tem um vizinho que está trabalhando numa fazenda, ofereceu a casa para eles morar. E ainda mais grave, queimou o mobiliário de 2 famílias, porque o filho dele veio de Santa Catarina e estava arrumando o galpão para se mudar para o galpão e botou todos os móveis dentro da casa do pai. Então, queimou móveis de 2 casas, 2 famílias. Então, mas agora, o que eles têm que fazer? Reconstruir uma casa. E não era uma casinha, era uma casa grande e boa. Aí também vem outra coisa, vereador Cássio. Aquele projeto, o primeiro projeto que eu apresentei lá em janeiro, 4 de janeiro do ano passado, que era um espaço da prefeitura ter um espaço para juntar móveis usados, materiais, equipamentos e até de construção. Até o dia de hoje não saiu. E aí a gente corre atrás. Mas se a prefeitura tivesse, porque as pessoas doam. Ontem eu recebi um quarto de solteiro, só faltou guarda-roupa. Novinho em folha. Então as pessoas doam, elas dizem assim, eu estava louca para me desfazer disso aqui dentro de casa. E ainda bem que foi para uma pessoa que estava precisando mesmo. Quer dizer, se a gente tem um espaço para guardar, quando acontece esse sinistro, chuva, alagamento, incêndio, infelizmente acontece, era só ir lá na prefeitura e pegar. Bom. A gente se preocupa com tanta coisa, né?
Mas ontem eu também recebi uma reclamação em relação ao IPTU. Que as pessoas, mas o que é isso? Vocês aprovaram? Ainda veio assim, a pessoa me questionando, mas como? Eu digo, não é bem assim. Como que vocês aprovam? Ano passado nós pagamos 5%, agora veio acho que mais de 10%. Eu paguei tanto, este ano eu paguei mais R$100. E aí a gente vê assim, a gente sabe que a prefeitura está precisando de recursos e tudo mais, mas está pesado no bolso esse IPTU de 10,95% que foi este ano, que decretado no final do ano passado para este ano. A população está reclamando. Então, eu acho assim, os recursos estão entrando para a prefeitura, então eu acho que a população também precisa de ter, com esses recursos, as suas necessidades atendidas, que a iluminação, ruas, o ITR, as estradas e assim por diante. Né? É bem complicado. E a gente vê assim, numa família que ganha um salário mínimo, vamos dizer um aposentado que ganha um salário mínimo, ele recebeu, eu fiz as contas, R$112 de aumento do salário mínimo e pagou 100 de casa, do IPTU. Então, quer dizer, o aumento dele já ficou ali mortinho no IPTU. O aumento aumentou em relação ao ano passado. Né? Então, é preciso que a prefeitura também olhe para esse lado aí e que atenda a comunidade contento, porque esses recursos estão entrando nos cofres públicos, então que seja feito esse trabalho. Eu teria mais coisas para falar, mas são assuntos bem extensos, então eu deixo para o próximo. O vereador Cássio falou alguma coisa em relação, o vereador Fabrício falou ali em relação Cássio, em relação à PAI, né? A PAI é uma entidade que a comunidade ajuda bastante, né, vereador Cássio, porque paga mensalidade e tudo mais, mas precisaria de muito mais. Muito mais. Né? Então, infelizmente, a documentação é algo que precisa, é uma burocracia muito grande, às vezes até para receber esses recursos, né, vereador Elton? Então, precisa de muita ajuda. E a gente, com certeza, está contribuindo com essas rifas, comprando, adquirindo e divulgando com as outras pessoas. E tem muita gente da comunidade que está vendendo, que anda oferecendo, que encontra a gente, compra de mim. Eu já tinha me comprometido com a funcionária ali. Mas as pessoas estão ajudando, cada um fazendo a sua parte. Né? Então, eu acho louvável isso e vamos contribuir. Agradeço o espaço, desejo uma boa noite a todos e uma boa semana. Seus pedidos serão encaminhados ao Executivo, vereador. Eu acho que antes de encerrar, como disse o Fabrício, a gente se preocupa com a suba de tudo, Fabrício. Conversava, Magda, porque isso aí engloba todos nós da comunidade, todo o Brasil, até o Executivo. O aumento absurdo, sim, a previsão, me relata o Fabrício aqui, é um aumento, um óleo de cozinha, Magda, R$15. Né? O trigo subiu tudo, porque um dos maiores produtores é a Rússia e a Ucrânia, e às vezes a gente acha que está aqui no outro lado, na América do Sul, e não tem nada, né, a ver com a guerra, mas a guerra nos atinge, sim. Então, a gente fica preocupado, porque o poder de vida hoje está muito caro, cada vez mais, e aí às vezes as pessoas dizem, mas eu não tenho carro a gasolina, Fabrício, eu não tenho carro a diesel, então por mim, mas a gente come, a gente veste, Elton. E todo o nosso transporte 90% é rodoviário. O alimento, exatamente. O alimento é o primeiro, porque o transporte sobe tudo. Né, Magda? Para produzir, aquele produtor também ele depende do diesel. Então, a gente fica preocupado que nós não sabemos onde é que nós estamos indo a passos largos. Só concluindo, Sim. Só reforçando, vereador Cássio. Infelizmente, a tendência é de cada vez mais a Secretaria de Assistência Social ter um grande papel no nosso município. É verdade. Então a gente fica preocupado. A nossa cidade, como disse o Fabrício, é uma cidade com a renda per capita pequenininha, baixa, e a gente vai ver, infelizmente, cada vez mais, Ayrton, dificuldades, e sabe que o cobertor do Executivo, para abraçar ou para ajudar, ele tem um limite. Infelizmente, ele tem um limite. O cobertor é curto. Nem que se quisesse, independente do gestor que estivesse lá,
ele não tem condições de fazer tudo que a comunidade deseja ou que desejaria. Então, a gente torce, segue torcendo por dias melhores, que essa guerra estúpida termine logo, que comece ao mundo voltar à normalidade, que se baixe o combustível, enfim, que a inflação seja domada, para que não estoure a corda naqueles os mais prejudicados, os pequenininhos, que já vivem uma vida tão sofrível em todos os sentidos. Que triste, né? A gente ver, falando em termos de lá, da guerra lá, ver prédios, hospitais, tudo destruído, um desrespeito. Quantos milhões, bilhões para reconstruir uma cidade, famílias separadas. É muito triste isso, né? Eu não sei que a ambição é tão grande que gera tudo isso, né? Eu acho que uma das que ficou para todo mundo o símbolo da ignorância humana é aquela mãe grávida saindo numa maca, feita uma cirurgia às pressas e morre ela e o bebê, né? Quando o ser humano, na ganância de tomar ou de ter, como diz a professora Magda, né, mata o seu próprio irmão, o seu próprio cidadão, eu não sei para que passos largos o mundo está caminhando. Mas, tomara que dias melhores virão, eu acho que é assim que a gente tem que torcer mesmo, e que essas pessoas que têm o poder, que a gente sabe que é meia dúzia, que reflitam, né, reflitam e não tomem mais essas atitudes contra os nossos irmãos, porque todos nós somos seres humanos, somos irmãos independente do país ou nacionalidade. Seria isso, não tem mais nada para tratar, por encerrada a sessão ordinária do dia 15 de março, do dia de hoje. Muito obrigado pela presença de vocês e o pessoal que nos assiste pela internet.